Saudações a todos, Entre Vozes número 4, e hoje recebendo uma figura muito especial na minha vida. Eu chamo ele de Wilson, né? Tenho essa intimidade com ele que me permite chamá-lo de Wilson. Eu sou fã dele, cara, assim, então para mim é assim, uma emoção estar entrevistando, né? Por tudo que o Wilson representa, o Dr. Wilson representa. Né? Ele é psiquiatra, ele foi um dos pioneiros em aliar o pensamento, né, ancestral com a ciência, e ele está trazendo uma novidade muito importante, que eu julgo muito importante, né, nesse cenário que a gente vive, que é a enteogenia terapêutica, não é? Então hoje nós vamos vou conversar aqui com o Wilson, e vocês vão ver assim que realmente o Wilson é um cara pioneiro, transformador, visionário, não é? E aí vamos tirar um pouquinho dele para conhecer o que é essa história de enteogenia, não é? Enteogenia vem de enteos, que enteos é do grego que significa com Deus, né? Então, enteógeno são geralmente aquelas plantas, as medicinas que têm Deus dentro de si. Então, oi, queridão. Meu, que honra, cara. A gente se conheceu em 92, fazendo uma entrevista para a Globo, não é isso, Wilson? Era uma revista. Posso te chamar de Wilson, né? Claro, né? assim as pessoas me reconhecem. Pô, só um parênteses. É muito legal hoje, por conta do nível de exposição, às vezes um paciente chega no meu consultório hoje, abre a porta, abre os braços e fala, Wilson! Falo, pô, meia consulta já está ganhando. Muito legal isso, muito legal essa intimidade. Quem gosta de gente gosta de intimidade. É verdade, gosto de abraço, né, Wilson? Mas foi uma revista sobre xamanismo. Foi lá na Globo. Mundo Mágico, uma coisa assim, né? Uma coisa assim. Acho que era esse. Uma edição especial da Globo. Era. E foi ali que a bom, gente foi ali, né? E até Casa hoje de amor à primeira vista. exatamente o que eu ia falar. Até hoje eu amo esse cara, assim. Sou fiel a esse amor até hoje, né? Muito legal. Bom, Wilson. Então é uma honra inenarrável estar aqui batendo esse papo na tua casa. E que, né, tantos anos que a gente se conhece, e hoje eu vi cada história, cheguei mais cedo, eu vi cada história desse casal, que eu não tinha ideia do tamanho do trabalho de vocês, que, cara, como me honra ser seu amigo. Muito obrigado, da mesma forma. É verdade. Bom, ele tem um currículo extenso, Wilson, né? Mas eu quero fazer uma primeira pergunta, já podemos começar? Bora. Quem é o Dr. Wilson, além dos títulos? Um buscador de si mesmo. Acho que é assim que eu me definiria. Que eu adoro me reinventar, adoro me buscar, nem sempre o que eu encontro é agradável. É bem comum nesse garimpo de cinema a gente se deparar com coisas que a gente não... que é difícil. Mas acho que eu me definiria assim, um buscador de si mesmo. Bonito. E diz aí para o pessoal como é que foi o seu primeiro encontro com essas medicinas sagradas? Foi uma coisa assim bem interessante, porque eu era um jovem psiquiatra. E a primeira coisa que me interessou dentro da psiquiatria, foi um grande desafio, foi o tratamento de dependentes químicos. Foi por essa porta até que eu fui fazer uma especialização na França. E então eu era um jovem psiquiatra, a gente estava acampando na praia, na Ilha do Cardoso, num carnaval, um grupo de jovens médicos ali, todo mundo recém-formado, terminando a residência e tal. E ali à beira de uma fogueira, numa noite daquelas marés luminosas, que foi muito interessante, à beira de uma fogueira, de repente um cachorro passa na água e aquele rastro de luz, me lembro muito bem dessa maré, nesse dia. Alguém falou que tinha ouvido uma história de uma amiga que era patologista no Acre e que tinha conhecido um chá de uns indígenas que eles chamavam de cinema amazônico.
e que tinha uma série de coisas. Eu, como lidava com isso, eu achei muito interessante aquela conversa. Mas era lá no Acre, era uma coisa distante. E logo depois, num jantar em casa, os algoritmos cósmicos põem no teu colo quando tem que ser. Chegou uma madrinha de casamento e que disse que estava frequentando um centro espírita em Campinas. E no final da visita, assim, era uma cirurgiã da Unicamp, e amiga nossa. E aí ela falou, um centro espírita? Eu falei, você, Tera? Não, um centro espírita? Eu falei, mas um centro espírita é diferente. É um centro espírita que todo mundo vira médium. Foi a definição que ela deu. E eu falei, como assim? A gente bebe um chá. Eu falei, a história que eu tinha ouvido há um mês atrás. Eu falei, eu quero conhecer. E aí tem uma particularidade especial nessa história, porque eu era médico e eu não me lembro, porque isso tem muitos anos isso, mas eu acho que eu já fazia parte de algum conselho municipal que estudava a questão da legislação das drogas e tal. E aí peguei e disse para ela, falou, olha, avisa lá. Ela disse assim para mim, tem uma coisa chata, que você tem que chamar os caras de mestre. Eu falei, tá, né? Qual é o problema? Eu falei, então fala lá para o tal do mestre que eu estou querendo conhecer isso aí. E, para minha surpresa, e depois eu fui entender, imediatamente que meu pedido chegou, eles atenderam o meu pedido. Sem nenhuma cerimônia, eu não tinha a menor ideia da burocracia que é para chegar a uma sessão. O geral representante estava na Unicamp, por questões de saúde, fizeram uma sessão para minha mulher e eu, a mãe da minha filha, e eu. E aí foi o meu primeiro contato com a ayahuasca. E eu bebi um copo enorme e não senti nada, cabeção, né? E aí as pessoas viram que eu estava assim, com aquele olho caçando mosca. Está querendo beber mais? Eu falei, estou. Bebi mais, né? E aí bebi outro copo, a Fátima também. E, de repente, em um determinado momento, quando a força se apresentou, foi bem no começo da sessão, da abertura, não no começo, né? Já tinha um tempo, e que foi a chamada da união, né? Quando começou a chamar aquilo, aconteceu uma pororoca, assim, a minha mulher de um lado e eu do outro, vomitando, e, aquela pizza no meio do tapete do cara onde estava o mestre representante. Né? As autoridades estavam lá, não tinha a menor ideia quem eles eram. Pá, corta a cena, próxima cena, estava eu no banheiro. Acordei no banheiro, não me lembro como. Já se apagou. Apaguei. Quando eu vi, eu estava num banheiro, tendo altas compreensões, assim, mas quando eu vi, não tinha um buraco meu que não vazava meleca. Eu com a mão na pia, assim, meio desmaiado. E aí eu escutava umas musiquinhas do outro lado da porta do banheiro, e quando eu escutava uma musiquinha, começava uma pirotecnia dentro da minha cabeça. E aí que eu fui saber que era chamada, que eu era o dono da casa que estava me socorrendo tecnicamente, ritualisticamente, com as chamadas. Como um Ícaro. Como um hino, como um Ícaro. E aquilo, eu falava, pô, que incrível, cada vez que ele canta, um negócio acontece aqui dentro. E aí eu me dei conta de que eu estava experimentando uma lucidez que eu não conhecia. Eu estava dentro do meu processo de psicanálise, já tinha anos que eu fazia 4 sessões toda semana. Tudo que eu ganhava ia para o meu psicanalista, fazendo a formação. Foi a minha primeira formação. De repente, tudo aquilo que estava encalacrado, tudo aquilo que estava enroscado, começou a dissolver. E eu comecei a perceber a lucidez que estava acontecendo comigo. E aí eu me dei conta de que era o estado que eu estava vivendo um divórcio do corpo, num estado deplorável, e a mente num estado magnífico de lucidez, de agilidade, de rapidez e de percepção, que eu percebia o que eu estava sentindo, eu percebia a música, aquelas coisas que quem tem essa experiência
para explicar para quem nunca teve, não tem palavra que explique. Para quem já teve, não precisa de palavra para explicar. De compreensão de tudo. E aí eu fiquei encantado com aquilo. E aí eu me dei conta do estado que eu estava e tentei, né, me aprumar e sair dali. E aí percebi o que estava acontecendo, fiquei meio um pouco envergonhado, né, do vexame, do vexame e da pizza que eu tinha deixado no tapete, que quando eu cheguei não tinha mais. Estava tudo limpo. Eu lembrava disso. Mas não lembrei como é que eu cheguei no banheiro. E aí comecei a ouvir as chamadas e olhar para as pessoas e sentir, falar, cara, eu conheço isso aqui. E teve uma coisa, que eu acho que você sabe isso também, já deve ter experimentado algumas vezes, de mesmo ouvindo uma chamada pela primeira vez, a gente sabia a próxima palavra que aquilo viria. Quase que dava para cantar junto. Quase que telepático ali. Né? Telepático. E eu fiquei encantado com aquilo. E vi ali uma coisa, por aquele momento de lucidez, vários momentos que eu tive de lucidez, eu fiquei impressionado com o poder terapêutico que tinha aquela. Porque era a minha profissão, era esse o meu viés. Eu não fui procurar nada espiritual. E já depois, fora do banheiro, aí já podendo participar lá, sentadinho no sofá, eu tive uma compreensão que mudou toda a minha vida. Aquele dia, eu entendi, porque eu era agnóstico, eu vim de um movimento de esquerda, eu era um trotskista, assim, não tinha essa formação religiosa. Na minha casa, a religião de casa era seja honesto e não lesa ninguém. Hermetismo, né? Você... Não, mas isso depois, né? aí é que abriu. Porque eu era um agnóstico. Foi aí que abriu. Eu era um agnóstico. E, naquele dia, eu entendi que o ser humano não tem espírito, coisíssima nenhuma. Ele é um espírito, que ele tem um corpo. Que é uma frase que alguém já tinha dito. Mas aquilo eu entendi naquele dia, disso, que minha identidade até aquele momento estava errada. Estava na mente, estava no corpo, e eu vi aquele dia. Eu tive uma epifania, a grandeza do cosmos, da divindade. O êxtase, né? O êxtase. O que a gente chama de epifania, cientificamente, é isso. Né? Um êxtase espiritual que vem de dentro. Porque as músicas, quando eu pude prestar atenção às chamadas, o que eu achei fantástico, chamavam árvores, adoravam árvores, a Samaúma, o Apuí, era um universo da floresta trazido para Campinas, que foi a minha experiência, no centro de Campinas. Você conhece, no bairro, e eu achei aquilo fantástico. E ali, naquele dia, eu decidi que eu tinha assim, um tempo de aportar meu barquinho ali para poder entender o que tinha ali para mim. Porque tinha para o mundo inteiro aquilo, não era só para mim, mas eu tinha alguma coisa para aprender ali. E ali começou, há mais de 40 anos, a história com a ayahuasca, que mudou toda a minha orientação profissional, inclusive. Porque eu vinha, como eu disse, de uma tradição agnóstica. Eu, como todo bom marxista, né, a religião, a famosa frase, era o ópio do povo. É para enganar, para anestesiar, é para passar as ideias, enfim. E ali mudou tudo. Aí você foi para um hermetismo que falava assim, o que está em cima está embaixo. E foi engraçado, porque foi logo no começo, comecei a entrar num universo egípcio, cheio de símbolos e tudo. De novo, eu não tinha nenhuma cultura esotérica, espiritual, de nada. E aí eu comecei a ver um monte de símbolos egípcios, e eu me lembro de um dia que apareceu um besourão que parou na minha frente, dourado. Eu falei, cara, o que esse besouro está fazendo? Escaravelho, assim. Aí uma voz assim, isto não é um besouro, isso é um escaravelho. Quem é esse escaravelho aí? Mais um velho.
Nós hoje somos escaravelhos, né? Somos escaravelho. Para mim, o que eu sabia de escaravelho é esses dois aqui. E aí me vieram um tanto de informações sobre a magia egípcia. É aí que eu comecei a estudar hermetismo. E tive uma experiência, eu estou falando para caramba, né? Não, eu quero, manda ver. Por conta disso, até da minha especialização na França. E quando eu fui para a França, eu fui como conselheiro e eu levei uma garrafa de ayahuasca que eu ganhei de um mestre muito querido e me deu uma daquelas da reserva especial para eu levar. E eu tinha o direito de eu beber quando eu quisesse. Que é o perigo de dizer um negócio desse para mim naquela época. Você bebe quando você quiser. Você, por acaso, é tipo 7 lá do Enneagrama? Eu sei porque eu também sou. Então você sabe, né? E aí, uma das vezes que eu quis experimentar o chá, foi a segunda, a primeira experimentei no quarto, e vi que estava muito graduado. Eu falei, eu tinha ido um dia no Louvre e tinha me encantado com o lugar egípcio, por conta das experiências que eu tinha, com muitas experiências na ayahuasca, que vinha um mundo egípcio no meio da sessão, as mirações e tal, informações, coisas bem estranhas. E aí eu falei, pô, eu vou beber esse chá, um copaço, e vou para o Louvre. É isso que eu vou fazer. Nossa. E isso que eu fiz. Bebi um copo, eu morava assim, onde tem o Arco do Triunfo. Era um hospital bem ali perto. E que dali, tipo Praça da Sé, é uma central de metrô. Você tinha a linha direta para qualquer lugar. E aí tinha uma tal de linha, acho que 5, que ia para o Louvre. Falei, eu daqui pego, não tenho que fazer baldeação, saio daqui e vou sair no Louvre. Já tinha feito esse caminho. Tudo planejado, bebi o copo, entrei. Eu não me lembro direito o horário, eu me lembro que era inverno, estava muito frio. E cheguei, o metrô estava lotado. Todo mundo entrou no metrô, a força chegou antes da hora do que eu imaginava. E aí começou a subir a força, eu no metrô, aquele jogo, o francês normalmente é bem mais baixo que eu vou lavar, tipo, shampoo de macarrão aqui, vou vomitar na cabeça de todo mundo aqui. E segurando a onda, eu falei, não vai dar. Aí, na primeira estação, eu saí. Saí, fui para a plataforma, fiz uma bela de uma limpeza, que foi ótimo, que aí equilibrou. Aí equilibrou, eu entrei no próximo metrô, quando eu saí do Louvre, aquele céu azul de inverno, o céu todo riscado de avião no inverno que passa e fica, por conta de uma situação lá do clima de lá, aquilo tudo riscado, eu falei, maravilha. Aí, saí, assim, de borracheira, na força, embaixo da terra, não é um lugar muito legal. Assim, aí, abri a sessão, como eu sabia, e fui direto para o lugar egípcio lá. E fui em frente. Eu já tinha encanado no dia anterior que tinha um anel lá, com um tal do escaravelho, que tinha sido meu. Eu quase que ele falou, abre essa porra aqui, que esse negócio é meu, daqui. Aí fui para lá e tinha lá a tumba. Só falou assim, qual é o seu nome? Totti. Que é o nome do cachorro que eu tive infernal. Mas aí a força cresceu. Eu sentei em frente a um sarcófago de um faraó. E ali eu fiz uma chamada que abre a ciência sagrada. E aí fiz. E ali no Louvre, em Paris, um maluco a mais, assim, lá de olho fechado, o castelo, cheio de japonês fotografando lá e tal. E ninguém aí. Lá, aquela coisa mais normal que tem é doido, andando na rua. Um a mais, um a menos. E aí abriu um negócio. E foi, eu já posso revelar até onde eu sei, de que foi me explicado como é que os egípcios compensavam a gravidade. Como é que as pirâmides foram construídas, que não tem nada a ver com escravo, não tem nada a ver. Foi do mesmo jeito que Machu Picchu foi construído, assim, compensando a gravidade.
e através do espírito das pedras. Bom, a coisa... Eu falei, cara, mas que coisa fantástica. Mas faltava uma chave. Eu falei, mas assim, mas para completar isso daqui falta dados. E aí eu falei assim, olha, isso é para você saber onde você vai através desse chá, onde você pode conhecer. Porque se eu te der essa chave, do jeito que você está, você vai construir uma transportadora, pega e leve. E você não tem moral para conhecer isso. Você não tem estrutura espiritual para conhecer tudo. É só para você saber onde é que dá para ir. E como que eles faziam. Foi fantástico isso. Oh, Fantástico. imagina. Fantástico. E tive várias dessas experiências com a ayahuasca. E você foi mestre da União Vegetal, né, Wilson, por um tempo, né? Por um tempo. Que é um lugar, diga-se de passagem, que eu tenho muito respeito pela escola que eu tive e bem gratidão. Bem gratidão. Se eu concordo, se eu não concordo com o pensamento vigente, isso é outra história. Mas, para mim, foi bem importante ter sido criado dentro dessa escola. E sou bem grato por isso aí. Muito legal. Então, e tem uma história que tem a ver, emendando com a primeira, do porquê que eu fui recebido imediatamente. O mestre Gabriel, que é o fundador da UDV, que era um grande visionário, ele tinha deixado uma ordem que era o seguinte: se alguma autoridade política, religiosa, militar, ou se algum médico quiser vir conhecer o que a gente faz com esse chá, deixe. Quanto aos médicos, eles chegam a hora que eles quiserem, não tem que entrar em fila, entra, porque um dia eles podem ajudar ou atrapalhar a legalização de tudo isso. E eu estava lá. Estava lá, né? Aliás, você já teve uma importância em vários momentos. Você estava ali no GET, né, do CONAD ali, né, que trouxe a resolução, que fez a resolução. Você participou desse momento, assinou a carta lá, né, Wilson? O CONAD já foi o segundo momento, foi quando a gente se reuniu, que estava o Alex junto, que nós fizemos os princípios deontológicos, quer dizer, os princípios éticos da utilização da bebida. Mas eu estava lá na legalização, anos antes, 91, que era o CONFEM. Eu era conselheiro do CONFEM. Sério, você foi conselheiro do CONFEM. E foi o dia que a gente aprovou a ayahuasca, tinham milhares de pessoas esperando, e naquele dia a gente ia discutir pela primeira vez a descriminalização da maconha. E, quando a gente chegou, a gente se reunia uma vez por mês. Quando a gente chegou, eu fui olhar a pauta, a gente, pela manhã, ia discutir a descriminalização da maconha e a legalização da ayahuasca à tarde. Eu falei, não vai dar certo, vai dar problema. Porque as mesmas pessoas que iriam advogar a favor da ayahuasca seriam aquelas que iam advogar a favor da descriminalização. E aquilo ia dar conflito. E aí eu cheguei na presidente, que era uma senhora muito digna, não deve ser ainda, não sei se está viva ainda, porque ela já tinha idade. Isso foi em 91. E eu peguei e mostrei para ela, falei, olha, doutora, assim, tem milhares, dezenas de milhares de pessoas esperando o resultado da ayahuasca. Todo mundo sabia que era ayahuasqueiro. Assim, milhares de pessoas. E nós vamos discutir a descriminalização. Então, a minha proposta é a gente inverter a pauta, discutir logo a ayahuasca e depois a gente partir para a descriminalização. Que vai demorar. É um assunto polêmico, só sabe disso. E está sujeito, não dá tempo da gente discutir a ayahuasca. Ela falou, tá bom. Assim que começar a reunião, que já ia começar, estava todo mundo sentando, você apresenta a proposta de trocar a pauta. Tá bom. Aí abriu a reunião, eu pedi uma questão de ordem, eu vivia arrumando encrenca lá, né? Cara, nem começou a reunião, eu falei, não, vocês vão entender, porque eu estou com uma questão de ordem, já combinei. Aí expliquei. Então, a minha proposta é que a gente vote a questão da ayahuasca e deixe a descriminalização da maconha para tarde. A gente inverter isso. Um olhou para a cara do outro,
Por que não? Por que não? Tá. Aprovamos. E aí, e o Domingos Bernardo, que era o relator, ele tinha feito um relatório inspirado. Ninguém sabia, só, talvez eu, mais um, que ele tinha 2 filhos no Santo Daime, o Domingos. Nem eu sabia. Lá em Petrópolis, lá. E, então, ele conhecia, ele sabia o que fazia para os filhos dele. Então, ele fez um relato maravilhoso, um relatório maravilhoso. Então, e aí ele apresentou o relatório, aí vem a parte de arguição. Os conselheiros começam a fazer pergunta para o relator. E quem começou a perguntar foi a Polícia Federal. Começou a perguntar, aí ele falou assim, olha, eu gostaria de pedir licença, se ninguém incomodar, que o conselheiro Wilson respondesse as perguntas, porque ele era lá de dentro, ele esteve lá, ele tinha saído. Todo mundo sabe que ele é vasqueiro, então ninguém melhor que ele, médico, que responda as perguntas. E as perguntas foram feitas para mim. Ele deu essa honraria e eu estava inspirado, Léo. Pô, estava acontecendo um evento espiritual ali. E aí eu respondi de maneira bem enxuta, sintética, clara, todas as perguntas. Eram perguntas também primárias, assim, fáceis de responder. Todo mundo perguntou o que queria, aí começou os depoimentos. O primeiro depoimento foi a da mulher de Itamaraty, uma diplomata, que fez um discurso já começando assim, nunca bebi essa bebida, eu acho que nunca vou beber na vida. Mas, segundo o relato, iluminada, falou de alguém que não conhecia a potencialidade espiritual daquilo, de um povo, fez um discurso perfeito, perfeito. E eu já fui o segundo a me inscrever, e aí eu fui falar agora sobre o meu ponto de vista. Eu tinha respondido e tal, o que tinha feito para a minha vida aquilo. Bom, falei lá as coisas e tal. Bom, tá, vamos votar. Todo mundo falou, quem queria falar falou, vamos votar. Vamos votar. Aprovaram por unanimidade. Vamos, tá, vamos. Eu falei, opa, questão de ordem. Faz quase 3 anos que eu estou nesse conselho, nunca teve uma unanimidade nesse conselho. Essa é a primeira. Aí um olhou para a cara do outro e falou, primeira. Aí o doutor Estrada falou, sim, é a primeira, a presidente. Aí ficou registrado em ata que foi aprovado por unanimidade. E eu estava lá. Que delícia, né? Aí, quando começou a tarde, depois do almoço, a guerra sobre a descriminalização da maconha, só ofensa, só gritaria, só baixaria. E eu ficava só olhando, assim, e entrei na briga. Falei, nossa, que delícia, passamos. Passamos. Nossa, e até hoje a gente tem a nossa referência é essa resolução, né? Essa resolução. Aí a segunda vez foi lá para normatizar. Tal. Então, a minha história de vida ela se funde com a história da legalização, da normatização da ayahuasca nesse país. Verdade. E aí, assim, foi uma coisa interessante, porque era uma coisa que o mestre Gabriel disse que poderia ajudar ou atrapalhar. E eu estava lá e acho que ajudei. Sem dúvida. E foi muito legal. Então, eu meio que devia isso para a União do Vegetal. Isso foi um sentimento pessoal. Né? Nunca ninguém me cobrou. A gente fica comovido sempre que a gente é apresentado para um lugar que te recebe bem, faz uma importância dessa na nossa vida, só tem a agradecer sabendo que perfeição é uma linha do horizonte, né? Isso aí. A gente olha para ela, vai até ela, mas não consegue alcançar, né? Isso aí. Mas é isso Boa aí, metáfora. Bacana. A plaquinha da perfeição lá pendurada na linha do horizonte. É isso aí. Nossa, e você agora, ele é muito visionário, né? Ele está trazendo já uma novidade incrível aí. Você pode falar um pouquinho sobre esse curso de pós-graduação? Antes até de falar, assim, eu gostaria que você, se você pudesse, dizer para o público que vai nos ouvir a diferença entre o consumo dos psicodélicos, né, e um consumo de um enteógeno, ou seja, quando a gente está falando de psicodélico é uma coisa, né? Mas é uma psiconáutica, eu gosto de chamar de psiconáutica, né? A diferença entre a psiconáutica
e uma enteogenia terapêutica que não é, supervisionada, é acompanhada. Queria que você explicasse um pouco a diferença para as pessoas aí. Então, como você mesmo colocou no começo, falando da palavra enteogenia, enteos, né, Deus, genos, geração, geração de um movimento divino. Essas substâncias, as substâncias psicodélicas, a ayahuasca é uma delas, usadas sempre com essa finalidade. Então, esse termo enteógeno, ele está diretamente ligado a uma experiência espiritual, o que faz a diferença do uso do empirismo científico, do cientificismo materialista, que vai atrás da molécula só. Princípio ativo. O princípio ativo. Então, hoje a ciência admite que dentro de uma experiência psicodélica, quanto maior é a sua experiência espiritual, maior é o nível de transformação alcançado depois. Então, a ciência começa a unir a palavra experiência espiritual e resultado, principalmente em termos psíquicos, em saúde mental, assim, na mesma frase, admitindo que a espiritualidade é altamente terapêutica. E isso é que significa enteogenia terapêutica. Usar enteógenos com esse cunho espiritual, mas para a saúde integral do ser humano, especialmente a saúde mental. Porque se a gente for olhar o lado molecular, assim, sem a transcendência, a gente vai entender também por que hoje elas estão chamando a atenção da ciência, porque elas vêm como resposta para doenças que a gente tem tratado muito mal, que é o caso da depressão, que é o caso da ansiedade. Léo, hoje, até meia-noite, 38 pessoas vão se matar aqui no país. Cara, é muito louco isso. Mais de 300 milhões de pessoas deprimidas no mundo, com diagnóstico. 300 milhões. Milhões, fora a cifra negra. Quem andou por bons anos pela Amazônia, existem rincões de pessoas deprimidas que ninguém tem registro, que eles não estão dentro do Sistema Único de Saúde, em nenhum do mundo, em lugar nenhum catalogados. Então, esse número é muito maior. Então, a nossa carência assim, de soluções para a depressão, para a ansiedade, é visceral. E os psicodélicos estão aí com respostas, porque eles têm moléculas muito semelhantes, por exemplo, à serotonina, o DMT da ayahuasca, a psilocibina, o próprio LSD. São moléculas muito parecidas com a molécula da serotonina, que é o neurohormônio, dizendo assim de maneira simplória, da felicidade, que está envolvido nos tratamentos de ansiedade, depressão, toque, sofrimentos da área psiquiátrica, que a gente resolve de maneira muito modesta e com muito efeito colateral. E que, de repente, essas substâncias vêm como uma luz no fim do túnel para tratar essas doenças, num momento como esse. Então, quando a gente consegue unir essa característica química, farmacocinética dessa molécula, sabendo dos efeitos espirituais que isso causa, que são além dessas moléculas. Sabendo que tem um espírito ali, né? Que ali tem um espírito. Então, o poder de cura dessas substâncias, ele não só é óbvio, como oportuno e necessário para o momento que nós estamos vivendo. Agora, assim, ele não é tão consonante com a indústria farmacêutica, com o status quo. Assim, uma coisa que eu posso dizer isso porque sou médico, nós médicos somos filhos da indústria farmacêutica. A gente não aprende nada sobre cura, a gente aprende sobre doença. Remédio. E aí, então, para quê? Para dar um diagnóstico e funcionar como um algoritmo. Se tem um diagnóstico, qual o remédio que você vai usar, associar, se der efeito colateral, como um algoritmo mesmo. Para isso já tem a IA. E perdendo totalmente a humanidade disso. Nossa, Wilson, eu tive um acesso a uma pesquisa que foi feita, porque lá nos Estados Unidos tem muita aquela depressão pós-guerra, né? Isso.
Estresse pós-traumático, que é difícil da pessoa. Tem pessoas que não conseguem se libertar daquilo, né? Porque eu fico imaginando, o cara, ele fica anos e anos tendo como rotina diária matar ou morrer, né? Isso. O cara levanta, ele só sabe que ele vai ter que matar alguém ou ele vai morrer. Você imagina o cara vivendo tudo isso daí, depois ser colocado de volta né, na cultura, aí, na cidade. E aí eles fizeram tem uma pesquisa, eu não tenho acesso, se você me perguntar qual é a fonte, eu não sei, mas eu tive acesso a essa pesquisa, assim, né? Que o tratamento que eles fazem, que é com muitos psicotrópicos, eles têm um índice de cura de 30%. Não sei se ainda mantém esse valor, né? Quer dizer, isso significa que 70% das pessoas vão ter que tomar remédio até morrer. Até morrer. Esse é o diagnóstico. Esse é um número comum. E daí tem um outro lado que eles fizeram uma pesquisa com cogumelos do gênero Psilocybe, Isso. que acompanharam as pessoas e o índice de cura era de 70%. É isso aí. É verdade esse... É verdade isso. Que incrível. É verdade. E isso, que legal, você viu isso em livro. Eu vejo isso no meu dia a dia. Eu vejo o tanto que a psilocibina recupera as pessoas. E ela é tão democrática e tão disruptiva que ela tem essa logística de ser usada com macrodose, cerimonialmente, e com microdose. E com resultados com zero efeito colateral. E é claro que alguns cuidados que precisam ser tomados, e com resultados assim. Isso não elimina a terapia, né? Não. Pelo contrário, né? Ela é associada, né? Associado. Agora, o que acontece, e acontece isso com a ayahuasca também, com a psilocibina, ela, mesmo com microdose, ela desperta um tipo de olhar amoroso e de que é muito bom para a vida da pessoa. As pessoas começam a ficar mais amorosas, mais alegres, mais sensíveis, mais bem-humoradas, mais focadas, mais empáticas. E isso todos. Não é uma coisa num tipo de paciente, ou num tipo de experimentador, num tipo de pessoa, acontece com todo mundo. Isso é mágico. E isso, né, assim, o contexto da microdose, ele precisa ser orientado, porque não é uma panaceia e ele se choca com alguns medicamentos, que isso precisa ser conhecido. Então, falando da pós-graduação, ela tem todo esse cuidado de alertar as pessoas que isso não é uma brincadeira e que precisa de algum conhecimento de como elas funcionam com alguns medicamentos. Uma coisa bem simples. Como é que esses psicodélicos eles agem? Basicamente de duas maneiras. Através da neurogênese, neurônio, gênese, fabricação, renovando novos neurônios, né, que é uma coisa que até 2003 a gente achava que isso não existia, é bem novo isso, de 2003 para cá, em 20 e poucos anos, que a gente admite que existe a neurogênese e que algumas substâncias estimulam, e a neuroplasticidade. O que é neuroplasticidade? Os velhos neurônios criando novas conexões, e na prática significa o que isso? Olhar a vida com um novo olhar, um olhar mais amoroso, um olhar compreensivo, que é tudo que a gente precisa. Então, como é que ele faz isso? Como é que acontece a neurogênese e como é que acontece a neuroplasticidade? Isso tudo tem uma correspondência química. Eu estou fazendo isso imitando uma sinapse, a cabeça de um neurônio e os dendritos, o rabo, dedinhos do outro neurônio. Só que isso não encosta, tem a tal da fenda, isso. E como é que eles conversam? Através das químicas, através da psilocibina, através do DMT, através, enfim, de todos os neurohormônios. E que eles precisam, então, de emissão e recepção. Sai daqui, precisa ter receptor. Entender simplesmente chave e fechadura. Então, a chave é a psilocibina, é o DMT da ayahuasca. A fechadura é o receptor, chamado 5-HT2A. Pode chamar de tio Ambrósio, se quiser, não faz diferença nenhuma. Então, o que acontece? Se eu tomo medicamentos, todos os tio Ambrósios
vão estar ocupados pelos remédios. E aí eu entrar com mais, vai acabar podendo haver uma síndrome serotoninérgica, um risco. Então é preciso saber fazer esse manejo, é preciso desse cuidado, né? E saber que tipo de medicação. Então, o uso inadvertido pode, às vezes, ter alguns riscos. E quando se trata do uso cerimonial, então, em coisas que vai expandir o estado de consciência, então faz muita diferença uma experiência recreativa, sem nenhuma guiança, com uma música levando para um outro lado, do que de uma experiência guiada. É isso aí que eu queria ouvir. Tudo que se fala sobre os enteógenos, isso é unânime, a gente fala de 7 e 7. 7. O 7, o ambiente interno, como é que eu estou, qual é a minha intenção, o que eu quero com isso, por que eu estou vindo sábado à noite aqui, né? Então, qual é a minha intenção? E o 7, o ambiente, que faz toda a diferença com qualquer psicodélico. Especialmente a condução musical. Hoje, com a psilocibina, a Universidade Johns Hopkins é a que mais produz material científico sobre a influência dos sons junto à psilocibina. Então faz outra diferença. Uma coisa é você estar com uma música clássica, uma experiência pessoal, por exemplo, ouvido Noturne de Chopin, em que meu braço virou a música, que chama-se anestesia, né? E outra coisa é dentro de uma rave, porque a experiência emocionalmente pode ser muito forte, a gente sabe disso, a ayahuasca, né? Como pode ser muito forte, só que tem toda uma guiança, tem guardiões, tem hinos, tem pessoas treinadas para socorrer e tudo. Imagine isso numa rave. Então, faz muita diferença uma sessão guiada, que tem pessoas treinadas para fazer isso, tem uma condução específica de sons, nos seus diferentes tempos para poder fazer isso, né? Do que de uma experiência que pode dar muito certo, inclusive, mas pode dar errado também. E, para mim, hoje, assim, essas experiências estão muito voltadas a processos de cura. Tem a ver com isso, com a minha profissão. Eu passei mais de 30 anos, você sabe disso, trazendo pessoas do meu consultório para o salão da ayahuasca. Eu perdi o meu paciente e ganhava um irmão, uma irmã. Nunca me queixei dessa contabilidade, sempre foi muito positiva. Mas a psilocibina vem como uma ferramenta de cura. E, às vezes, assim, Léo, assim, sem exagero, poderia ser milagrosa. De ver, por exemplo, casos de toque, transtorno obsessivo compulsivo, de ver pessoas com estresse pós-traumático, depois de estupros, depois de assaltos violentos, e que numa sessão acaba com tudo. Tal a força terapêutica dessa substância. E para mim, já depois dos 70 anos, é muito confortável e sábio perceber que o terapeuta não cura, quem cura é a substância. A gente só, tecnicamente, favorece um ambiente, um setting, né, um ambiente para que aquilo aconteça. E ele é humildemente, porque isso não é humildade, e sabiamente só observa. Que esse é o trabalho, por exemplo, de um xamã. Ele tem lá o espírito da planta, mas ele tem que saber como fazer essa planta. Aliás, eu gostei de uma expressão que eu vi. A gente, quando vai fazer esse trabalho, a gente não tem que tomar a planta, a gente tem que ser tomado pela planta. É a planta que te toma, né, e você aplicar isso nesses momentos, né, com as técnicas que você aprendeu para conduzir a sessão de forma que seja uma sessão segura, né? Para que a pessoa possa aproveitar a experiência na totalidade dela, né? E hoje, né, Léo, pouco antes a gente estava conversando e você contando de uma experiência que você teve na Jamaica, de nitidamente sendo usado pela força. Não era Léo Artesi que fez as coisas que fez.
ali, simplesmente teve a sabedoria de se entregar e fazer tudo o que tinha que ser feito. Então, isso é terapêutico. E aí, hoje vem com a teoria da PAP, a psicoterapia assistida por psicodélico, que ensina o técnico a fazer isso de maneira fria, dentro de um consultório, sem usar a substância, e apenas aguardar o outro. Agora, vai falar isso para huasqueiros de décadas e décadas de uso de ayahuasca, que você vai facilitar algum processo de cura sem estar com a substância dentro de você, seja a ayahuasca, seja a psilocibina. Então, esse trabalho que eu faço de iniciação em teogenia psicodélica, tem um momento que eu falo, olha, vamos falar sobre a PAP, que é a psicoterapia assistida por psicodélico. Aí depois eu vou falar a PAP do PAP. E aí você tem que estar também com o seu estado expandido. E tem que saber trabalhar nesse momento. E a música está sempre presente. Então, o poder, por exemplo, de um sound healing, os instrumentos de cura, tocando no momento alto com a psilocibina, pode fazer todas as percussões, né? As percussões, os momentos, os cânticos, e os sons, os mantras, e que cria todo um set, um ambiente invisível de cura, e que acontecem coisas fantásticas, fantásticas. Inclusive com quem está servindo, com quem está trabalhando. O psilocibe, ele teria as mesmas observações que a gente faz para a ayahuasca, por exemplo, fluoxetina, Sim. Essas coisas todas? Sim. Os critérios de exclusão, tudo igual. Exatamente porque ambas ocupam o tio Ambrósio. Então, elas têm a ver com as mesmas substâncias, com os mesmos cuidados. Os cuidados, por exemplo, de dar para uma pessoa que já teve sabidamente um surto psicótico, ou para alguém que tem parente de primeiro grau com doenças psicóticas graves, como é o caso da esquizofrenia, com transtorno bipolar. E às vezes é impossível. Borderline, por exemplo. Borderline. Então precisam de cuidados especiais. Eu recebi ontem uma paciente de Florianópolis, uma enfermeira, que num ritual de um querido amigo lá, Ivan Kaminsky, não sei se você conhece, um pseudo-homolog que ele tem lá, um cara bem legal, bem sério, e que a moça entrou num surto maníaco. Então, até então, a própria psiquiatra dela garantia que ela não tinha um transtorno bipolar, porque ela nunca tinha tido uma crise maníaca. Aí, na quarta vez que bebeu, tomou um Lyme bem apurado, e aí quebrou tudo no salão. Tiveram que conter a menina. Então, é algo que nenhuma anamnese iria cobrir, é um risco. Mas esse era um caso que ela não poderia. Sei. Mas como que vai saber também? Tem coisa que... Esse caso não tinha. É aí que entra Deus, né? Essa é a hora de Deus, né? De você acreditar, ter fé. Porque eu lembro uma fala do Padrinho Alex, uma vez, que ele disse que a nossa caridade é de alto risco. A gente pratica uma atividade... É a verdade, né? Porque tem coisas que a gente não sabe o que está no profundo ali do ser humano ali, né? A gente, por mais anamnese que a gente faça, e aí que entra a experiência, né, Wilson? É que às vezes eu falo assim, olha, a experiência é fundamental, porque às vezes as pessoas elas querem muito precipitadamente servir plantas, essas coisas todas, e aí parece que você está ali querendo botar um freio de mão, mas não é. O que a experiência te dá é que você já passou por várias, por diversas, e aí você tem um cabedal para poder, né, um elenco de possibilidades que você pode usar para poder atender a pessoa no momento de uma maior dificuldade, vamos dizer assim. Não? Eu tenho um neologismo, uma palavra que não existe, que eu uso para mim, que é inexperiência. É inspiração em cima de anos de experiência. Sim, os dois juntos, exatamente. A gente passou um bom tempo dando ayahuasca para morador de rua. Eu lembro. Cara, sopa, né? Tinha uma sopa. A sopa era o primeiro passo.
Aí a gente pegava, levava ele para a nossa instituição e pegava uma turma e levava para o salão onde a gente bebia ayahuasca e fazia sessão só para eles. E ali não era brincadeira. Imagino, né? E só se poderia fazer aquilo guarnecido. Claro. Porque assim, eles vinham empesteados espiritualmente. É. E aí eles querem atrapalhar o trabalho, os obsessores. E vão pegar quem? Quem está no comando. É nós. Mas só que é nós, não sou eu. É nós. Então eu estou aqui só um soldadinho. Um soldadinho. Mas tiveram situações assim, fantásticas. Algumas perigosas, algumas maravilhosas. Como, por exemplo, ver uma vez um morador de rua que a gente chamava de Barão, que ele era um negro alto e ele estava sempre com sobretudo. Ele parecia um barão. E ele e a companheira dele, e era um craqueiro, enfim, gente de rua, morador de rua. Um dia esse cara levantou e disse assim, com essas palavras: meus irmãos, eu quero que vocês me ouçam. Eu daqui para frente nunca mais beberei água suja, porque hoje eu bebi da fonte de água limpa. Que maravilha. Que emoção, né? Que emoção. E faltou o meu sonho, a minha frustração, que era fazer o CTH. Era, nesse momento, tirar o cara da rua e ter como suportar um grupo. Comprei um terreno para isso, mas não consegui fazer. E esse cara voltou para a rua. E aí a rua, de novo, tomou o cara. O crack é muito difícil mesmo, né? Porque isso lida muito também com as amizades, né? Que a pessoa tem fora, né? O ambiente que ele vive, né? Então, o ambiente que ele vive. Tinha que tirar eles dali. E esse era o plano. Mas, assim, é um trabalho, é uma caridade perigosa, difícil de fazer. E que nem todo mundo está disposto. E não é um trabalho que dá para fazer sozinho. É verdade. E esse é uma frustração que eu tenho de não ter feito esse trabalho com morador de rua até o fim. Até o fim. Porque é possível. Se existe uma possibilidade de virar a chave de uma pessoa que já está nesse nível, quer dizer, com a bunda na calçada, essa chave só pode ser um enteógeno. Vai fazer essa chave e tirar o cara dali. Mas ele precisa de um suporte, precisa de apoio. Para poder desatar aquele nó mesmo que... E dar suporte. E agora vamos fazer isso, vamos cuidar da saúde. Aí depois arrumar um emprego, porque quase todos eram dependentes químicos, dependentes de crack, de cachaça. Né? Então, foi um trabalho muito rico. Imagino. Eu sempre observava, falei assim, nossa, Wilson, um trabalho necessário, né, Wilson? Alguém tem que fazer essas coisas também, né? Porque muitos também, um ao outro você perdeu ali, mas deve ter ganho muitos também, né? Um que ganha já valeu a pena. Um que ganha já valeu a pena. Porque não era uma questão de quantidade. É isso aí. E são essas coisas que justificam o nosso papel, né, Wilson, na verdade, né? E é muito legal. Foi muito legal. Uma época muito bonita. E corri riscos, sofri ameaças. Imagina. Já vi um cara com um espeto assim, da costela da Nísia, querendo furar fila para pegar sopa e tudo. E teve uma época que eu tive uma própria pressão. Estava com um morador de rua, saiu uma foto no Estadão, e escrito assim: ex-conselheiro do Confem distribuindo ayahuasca na rua. E era sopa aquilo. Não tinha nada de ayahuasca aquilo. E o morador de rua era um cara que a gente tinha tirado da rua e ele trabalhava no meu consultório, São Humberto. Morou comigo, morou no sítio e tudo. Então, e aí encheram muito meu saco com essa história. Teve um cara, um psiquiatra, que quando viu essa notícia, sem me conhecer, ele falou: esse cara é doido. Esse cara está querendo construir um exército de mendigo
para invadir o Palácio dos Bandeirantes. Falei, absurdo, né? cacete, que ideia maravilhosa! Eu não tinha pensado nisso. Nós íamos chegar com o exército de Brancaleones, farrapado, vamos reivindicar o poder. Mas olha, que absurdo. Mas, assim, Cada uma que a gente escuta, né? Poxa vida. Mas foi e era um trabalho que as pessoas precisavam chegar perto para entender. Que não era um trabalho para os moradores de rua, era um trabalho para nós. A gente pedia licença para eles. Era uma oportunidade de lidar de perto com a miséria humana e dar um pouco de dignidade que era para os dois. Não era um olhar a 45 graus. Quem vinha com essa história caía do cavalo e falava, ó, cara, está fora, não é essa a brincadeira. Sabe, aqui não é filantropia, é um exercício de autocura, curando nossos irmãos. Vinha com essa coisa de eu vou, não dava certo, eu vou te dar, eu vou. Tanto que a gente, assim, se eles não dava dinheiro, se eles pediam comida, a gente, bora. Ia, comprava um lanche e ia comer com o morador de rua. Juntos, os dois sentados e tal. E era dignidade, era conversa, era respeito que a gente dava. E levava arte, levava sopa, e convivia com eles. Então, era um trabalho para nós aprendermos. E o lema era esse: quem dá, pede licença e é o primeiro que agradece, que é o primeiro a receber. Então, não tinha essa hipocrisia de salvar a fome em São Paulo. Coisa como. E esse trabalho, Léo, fica difícil depois. Quando eu saí, fui para a floresta, São Paulo tinha 13 mil moradores de rua. Hoje eu estou sabendo que, se eu não me engano, já está por volta de 90 mil. Nossa. Esses anos que eu fiquei na floresta. Uma cidade. Quando eu voltei, uma grande cidade já. Uma grande cidade. Uma grande cidade. Hoje, de manhã cedinho, eu indo para o consultório, parei o carro, quase tropeço num monte de pano que tinha na calçada e tinha um ser humano embaixo daquele monte de pano. Nossa, que coisa terrível, né? Então, é esse o planeta que nós criamos. Mais do que nunca, os psicodélicos, os ecodélicos, os enteógenos, deem o nome que quiser, precisam ser conhecidos, utilizados, para despertar a nossa consciência, a nossa amorosidade, o nosso olhar empático. Cara, essa cidade não está fácil, não. Eu amo São Paulo, mas é uma amostra da esquisitice humana. E é doido, né? Porque se você parar para pensar, né, na aurora da humanidade, o homem o grande problema que o homem tinha era se alimentar, você lembra, né? Você lembra, não? O grande problema era esse, né? Nós estamos com o mesmo aspecto, inclusive. A gente tinha essa cara. Até porque os franguinhos da época eram maiores que eles, né? Que até hoje você vê que um dos problemas da bem maior. Os problemas da humanidade, ainda existem pessoas que o grande problema da vida é se alimentar. Coisas lá do nosso ancestral do passado, né, que olhava para o céu, ele comia folhas, fumava raízes e flores, bebia a floresta, na verdade, em busca de algo que os olhos não podiam ver. Desde aquela época, não é? E a gente vê que isso também aconteceu com os animais, né? Eu acho que desde as nadadeiras, 4 pés, todos se utilizavam de alguma forma, né? Os animais se utilizavam de alguma forma de mudar a consciência, né? De expandir os seus, né? Muitos felinos, né? As renas que comiam lá aquele amarula, os macacos, elefantes, né? As renas comiam a manita muscária, né? Então é uma coisa que você para entender que, na verdade, buscar esses estados diferentes de consciência, vamos chamar de diferente, né? Faz parte da nossa condição humana, né? Porque uma criança fica girando, né? Aquela brincadeira de rodar. Aí, ai, que delícia, eu também. Ou prender a respirar, lógico. Ou prender a respiração, né?
prendia a respiração, porque quando estava quase para morrer, daí soltava, aí dava aquela coisa, né? E nós chegamos num momento do planeta, né, que a gente precisa entender melhor, saber fazer essa conexão de uma busca legítima, que é essa busca por esses estados de consciência, né, com a ciência. A gente poder unir os dois, né? A ancestralidade e a ciência, que juntos nós possamos fazer um mundo melhor, né? Isso. Esse divórcio entre ciência e espiritualidade é uma coisa relativamente moderna, porque os povos originários eles não tinham essa separação. A ciência sagrada era a ciência que norteava a plantação, o cuidado, a vida. E nós é que inventamos essa separação. E eu estou, de novo, aqui, estou no meu otimismo, que é os psicodélicos estão recuperando, estão trazendo a ciência para a espiritualidade. A gente comentou um pouco antes, hoje existem trabalhos científicos que colocam que quanto maior é a experiência espiritual com os enteógenos, maior é o nível de transformação que a pessoa atinge, no sentido positivo, no sentido da cura, no sentido da transcendência. Então, a ciência está falando de espiritualidade e cura, no mesmo discurso, no mesmo parágrafo. Hoje se fala de uma coisa chamada neuroplasticidade, né? Isso. Você pode falar um pouquinho da neuroplasticidade para a gente? Então, eles atuam dessas duas maneiras. Neurogênese está fácil de entender. Neurônios, genes, criação. E neuroplasticidade, tem uma música do Roupa Nova, que eu já devia chamar Roupa Puída, de tão velho que os caras estão. E que, eu nem lembro direito a música, mas tem uma estrofe que diz assim, o cara tomou um toco da namorada, e aí ele falou assim, vamos construir uma nova canção com o nosso velho violão. O nosso velho violão somos nós dois. Vamos construir um novo relacionamento. Cara, isso para mim é a definição de neuroplasticidade. Construir uma nova canção, um novo olhar, recheado de amorosidade, de boa vontade e com os velhos neurônios. Isso é neuroplasticidade. São os neurônios buscando novas conexões. Quando se enxerga um cérebro dentro da ressonância magnética funcional, assim, de uma pessoa com uma experiência psicodélica, o Draulio faz isso lá no Rio Grande do Norte, eu estive com ele agora, há bem pouco tempo. É uma pirotecnia. O cientista, primeiro que observou um cérebro sob o efeito de um psicodélico, sob o efeito de um enteógeno, partes que normalmente não conversam, durante a psicodelia, eles começam a conversar, partes improváveis. E isso é a neuroplasticidade acontecendo. E se nós temos uma quantidade X de neuroplasticidade no dia a dia, dentro de uma experiência enteogênica, isso multiplica assim, consideravelmente, ao ponto de uma pessoa poder ter uma intuição criativa. E 2 prêmios Nobel, uma de genética e outra de química, se eu não me engano, declararam publicamente que só chegaram às suas conclusões que o fizeram receber o prêmio Nobel à luz do LSD. É experimentando esse nível de expansão, de conexões que a neuroplasticidade dá no momento da epifania. Muito legal. E aí você, pioneiro como sempre, me lança uma pós-graduação em enteogenia terapêutica. Vamos falar do curso? Vamos. Quero falar da sua inspiração, da missão dele. Fala um pouquinho sobre isso. Então, eu quando descobri a psilocibina, tem alguns anos, assim, foi dentro desse contexto de enteógeno. E eu vou dizer com as palavras mais simples, e cada um pense o que quiser. Eu recebi assim, um toque de dizer, que você tem que trabalhar com isso. Você tem um papel para desenvolver aqui. O seu trabalho com a ayahuasca foi um... E tem legitimidade de anos de experiência também. Então, agora, bota a sua cara para
para dizer o que é isso, né? E vai entender melhor o que é isso. E na minha primeira experiência guiada, porque já tinha, claro, quem que não tinha tido experiência com cogumelo na nossa geração, né? Mas não tinha, sei lá. Na época era o Stropharia cubensis, É, e da aí, bosta do zebu, né? da bosta do zebu, que no meu caso a gente fazia como vinho, leite e moça, cachaça, tudo que aparecia, né? A gente, enfim, não conhecia. E a primeira vez que eu conheci, eu, de novo, tive o privilégio de ser apresentado a esse professor, que é o cogumelo, de maneira mágica, de maneira divina. Eu tive uma experiência muito rica. Em um momento que já tinha tido várias experiências, inclusive com animal, de poder levar um lero com um gato, lá, com uma história diferente, eu fui tomar um banho. Eu fui tomar um banho e, na época, a gente tinha casa na praia e ali fui no quarto da minha filha, no suíte dela ali, e porque era embaixo. Eu tinha que subir as escadas, eu não estava motoralmente pronto para subir as escadas ali. E quando eu entrei e comecei a tomar banho, eu comecei a olhar para o chão e vi que o ladrilho era de um bege. Eu nunca tinha entrado naquele banheiro. De um bege, e assim, bem bege. Mas ele tinha uma textura de geometria sagrada, umas mandalas. Eu falei, cara, que coisa bonita que eu sentia no dedo. E aí eu resolvi olhar, e não era. Eu estava tendo uma visão senestésica. E aí eu comecei a ver tudo naquela geometria sagrada. E naquele momento, esse modesto iniciante de estudante de hermetismo entendeu a chave do hermetismo, o primeiro princípio. E aquilo foi dito para mim. Tudo que existe é feito de geometria sagrada, porque tudo isso é sagrado. O chão que você pisa, aí eu olhava para a minha mão, para onde eu olhava. Então, esse é o todo. Esse é Deus. E tudo é o todo. Nada que existe está fora do todo. Dizer isso parece meio bobo. Mas entender isso com o fígado, com as células, foi fundamental para mim, porque essa é a definição do primeiro princípio hermético. O todo é mental, é a mente. Nós somos a mente do todo. Bom, aquilo foi fantástico, fantástico. E, de novo, como eu bebi pela primeira vez a ayahuasca, eu senti que ali tinha algo. Porque eu me senti... A forma mais simples de dizer isso é naquele dia no colo de Deus. E naquele momento eu imaginei de alguém, porque esse é meu dia a dia, que está pensando em tirar a sua própria vida. Que parou de pensar em tirar a própria vida e já começou a planejar de como é que vai tirar a sua vida. Se ele passar por essa experiência, Léo, acaba aí a ideia suicida dele, porque ele vira Deus. Esse é o jeito de poder dizer isso. Ele vira Deus. Naquele momento, não existe a menor lógica de ir contra essa força que é o todo. E acaba aí o sofrimento de uma pessoa que não quer mais viver. Como se fosse um coma iniciático mesmo, né? Iniciático. De você entrar em contato diretamente com a sua identidade espiritual, sem intermediário. Isso é altamente terapêutico. E isso, assim, desculpa, não dá tempo, porque passa pela minha mão um monte de gente que quer acabar com a própria vida. Um monte de gente que não tem, assim, vontade de viver. E eu ter essa ferramenta na minha mão e vou esperar a normatização. Não vou. Não vou, e se eu puder despertar os meus colegas para isso, ou, no mínimo, assim, se preparar, porque isso está vindo. É uma onda. Aqueles que estão começando agora, que vão participar, por exemplo, dessa pós-graduação, serão os pioneiros, os bandeirantes. Nós só estamos aqui nessa cidade
Eu só moro na Anhanguera, que era o nome de um deles, que entrou abrindo mato. Hoje, a estrada, no quintal da minha casa, tem o nome dele, Anhanguera. Então, nós somos os bandeirantes. E aí, né, você vai ser um dos professores, yes, da pós-graduação, que honra! E que honra mesmo, de verdade. E, assim, nós estamos formando os bandeirantes de uma... essa palavra é meio viciada, mas eu tenho que usar, de uma nova era. Tirando o bandeirante do passado, né, que matou um monte de... Um bandeirante mais bacaninha, né? Mais light. E o próprio Anguera também tem uma história. Mas, vamos lá. Mas é daquele que abre o caminho, daquele que bota a cara, e que tem que ter meio o espírito de guerreiro, de ter que usar bota, tem que entrar no meio do mato e sair abrindo a picada, né? Então, é isso aí, porque a gente precisa estar preparado para essa onda que está chegando e não tem como segurar. Como vai ser esse curso? Mais ou menos, dá uma ideia de como para o pessoal, como é que vai ser esse curso? Então, a ideia é reunir, e a gente já está reunindo um time de professores de peso, assim, de consistência, de gente com experiência, cada um na sua área. Vai ter Bruno Rasmussen, que é o cara da ibogaína no país. Ele vai ser o nosso professor que vai falar de ibogaína. Vai ter ninguém menos, claro que ele não vai ser um professor dentro do tempo dele e tudo, o grande padrinho Alex Polari, que vai estar lá. Meu padrinho. Dando a aula, né? Seu padrinho, olha que coisa bonita. Além de você, ainda tem o seu padrinho. E pesquisadores, pessoas reconhecidas que trabalham com isso, e cada um vai falar um aspecto dos ecodélicos, dos enteógenos. Inclusive, vamos ter gente lá falando de cannabis medicinal. Vamos trazer um professor da Paraíba, que é um dos raros que fala: oi, meu amor. Escutei uma tossinha familiar. Vamos ter lá uma pessoa que fala da medicina canábica e fala do THC, especificamente. E vamos trazer as pessoas e trazer a visão antropológica, a ética, os princípios deontológicos e, obviamente, a prática de como que isso pode, assim que acontecer, quais são as possibilidades de fazer isso. E a minha preocupação, Léo, eu te confesso isso, é levar para essa pós-graduação uma ideia de que isso não é só para médico. Como é que a gente pode enclausurar uma medicina ancestral, né, dentro de uma categoria humana? E só poder, porque o risco de acontecer, não, isso é legalizado, mas só pode usar isso quem tem o CRM. É claro que precisa de alguns cuidados, que precisa conhecer a farmacocinética, a farmacodinâmica, a interação com medicamentos que são muito comuns e muito usados, mas isso não precisa ser médico para fazer isso. Após vai ensinar as pessoas a fazer isso. Os cuidados que deve ter e tudo. E não aprisionar isso na mão dos médicos. E o meu sonho é levar essa medicina para o SUS, publicamente, para que as pessoas... que eu fico imaginando, por exemplo, assim, perto da Cracolândia, esses trabalhos acontecendo ali. É claro que a gente vai esbarrar com o crime organizado, tem que pensar, enfim, mas levar isso para quem precisa e não ficar aprisionado nem na mão da categoria médica, nem na mão dos psicólogos, mas, por exemplo, você é psicólogo? Não. Você é psiquiatra? Não. Você é médico? Não sei, fiz medicina chinesa, né? Mas não sou médico. Não, nem que não fizesse. Assim, o teu trabalho como padrinho, né, as coisas que a gente conversou hoje. Então, como é que uma pessoa, vamos imaginar, não estou nem falando de Léo Artesi, vamos pegar assim,
o seu 50º aluno. Assim, quem é que pode impedir o cara que foi preparado para lidar exatamente com os enteógenos de poder trabalhar isso terapeuticamente? E também assim dizer assim que tem sempre uns riscos, né? O grande risco o grande perigo que a gente vê é a patenteação das medicinas, né? A patente. Só assim sempre ter a lembrança que a floresta não é uma farmácia, ela é mãe, ela é uma escola, ela é mestra, não é? Então, dentro desse princípio também, e sempre honrando os povos originários, né? Isso aí. Que mantiveram essas medicinas, né? Foram os guardiões dessa medicina até os dias de hoje, né? Isso Então, fazendo com esse respeito, eu acho que isso vai ser uma nossa, uma coisa necessária, né? Diminuir os fármacos que É se isso vende aí. aí, sem dúvida nenhuma, né? Mais do que respeito, chamá-los Chamá-los para participar. para participar. Tem um povo, um indígena que está fazendo parte do grupo, né, de professores também, não tem? Ou um Não ainda, conselheiro, não ainda, mas isso é uma das coisas que eu estou querendo que conversar acho que com é você, ótimo. da Vamos gente trazer, né? trazer e ouvi-lo, né, assim, as pessoas ouvi-los. Acho uma coisa importante, porque esse é o momento. Quem fez uma coisa um pouco semelhante, não igual, de certa forma foi o Jacques Mabi, né? Ele é um cara que ele era um médico francês que abandonou a medicina tradicional, foi lá para Tarapoto, lá, né, Isso mesmo. e ele fazia um trabalho assim que era associado com os ayahuasqueiros, tipo Dom Isso, Solon, essas isso, coisas todas, né? isso. Ele foi uma pessoa lá no Peru que conseguiu fazer um pouco dessa junção, né, entre a terapia e o trabalho espiritual também, né? É isso. O Jacques, ele é um pioneiro mundial. Ele tem um trabalho do qual eu respeito, porque ele fez isso lá atrás. E curou muita gente de heroína, Muita gente. daquelas drogas pesadas, né? Ele teve o privilégio, como nós, de achar a companheira certa, que é Rosa Giove, é. Giove, e que foi muito importante nesse trabalho todo para ele e para o Takiwase lá. E está lá, o Takiwase Firme, é né? um monumento aí da medicina da floresta. Muito bem lembrado, muito bem lembrado. Um cara com um trabalho muito bonito, né? Do qual eu respeito. É, eu também. E já tivemos a oportunidade de Estar juntos lá, né? junto lá na casa dele. É isso aí. É isso aí. E esse curso também ele é todo certificado Pelo MEC. pelo MEC, né? É Pelo bom as MEC. pessoas saberem disso, né? Que é coisa. E a ideia, Léo, nós estamos lançando essa pós-graduação. Então, todas os equívocos que com certeza vamos tomar, depois a gente conserta, porque todo ano ela vai se repetir. E então é uma escola que nós vamos criar juntos. E aí Bacana. um monte de gente dando a sua expertise e que ela pode cada vez ficar melhor. Interessante, sabe o que me veio na cabeça agora, Wilson? Que teve também. Eu lembro, não sei se você conheceu o Dom Mateu lá Sim, no Peru. sim. E o Mateu me falava assim que os médicos lá do Peru, eles tinham que fazer o estágio de 1 ano na floresta para aprender as medicinas da floresta também, né? Porque num momento onde faltasse remédio, eles Isso. pudessem usar. Então era um trabalho obrigatório para os médicos passar pela medicina ancestral. Inclusive o Mateu era um dos que davam aula lá também, né? É. Essa união aí que está pulando aqui agora Muito legal. na tua mão, né? Muito Verdade? legal. Aquela experiência que Nise e eu tivemos na floresta, que a gente levava medicina de família, levava arte. A gente chegava numa comunidade, a primeira coisa que fazia era saber quem era o rezador, quem era o curandeiro, para sentar junto com a gente, para empoderar e aprender com eles. Rezadeiras, benzedeiras. Tivemos experiências bem legais, eu contei uma. Que a minha assistente desmaiou no meio da cirurgia. Cadê Isso. ela? Acho que ela foi Ela saiu.
E, e é assim, é importante conhecer a medicina da floresta. Nós vivemos num país que abriga a A Amazônia. Amazônia. Cara, aquilo tem curas ali dentro para doenças que nem existem ainda. E elas já estão ali esperando. Eu acredito, isso é uma viagem minha, que um dia, não sei quando, a Amazônia vai irradiar para o mundo um tipo de ciência da floresta que o mundo inteiro vai vir aqui para aprender com essa Universidade da Floresta. Aquilo é muito rico, cara. É impressionante. E é impressionante a quantidade de seres que lá vivem, que são invisíveis e que existem e que estão lá. E que, se a gente estiver lá com a nossa consciência expandida, para de brincar, que isso não é brincadeira. Esse mundo do cogumelo é muito louco, né? Porque os cogumelos, eu assisti um filme uma vez, que era um documentário que chamava Fungos Fantásticos, né? Eu adorei aquele filme ali, né? Porque mostra que os cogumelos eles fazem parte desde a nossa vida até a nossa morte, né? Isso. Desde o processo de nascimento até a Isso. decomposição, né? Que coisa Isso. impressionante. É o Isso. alfa e o ômega. É isso aí. Se a gente for comparar a vida com o Ouroboros, com o círculo, uma dessas, a grande obra, então, uma corda desse círculo é a putrefação. E quando fala putrefação, vem aquela coisa, aquele consciente... Do podre. Do podre, estragado, fedido, aquilo que não presta mais. Troca a putrefação por decomposição. Decomposição. É um momento em que a vida devolve para a Gaia aquilo que ela pegou emprestado. E quem, o cobrador disso, né, o Anubis da magia egípcia aqui na Terra, é o cogumelo, é o senhor da morte, que é o senhor da vida. Ele faz o papel de Anubis, que não é nem vegetal, é um reino só para ele. Ele é que decompõe, e ele é que vai decompor. As bactérias fazem um pedaço e depois vêm os fungos e pegam as partes mais duras e devolvem para a terra. E nutricionalmente também, não é? Isso. Muito bom comer cogumelo, né? Eu, por exemplo, é que você não é praticante, né? Eu sou um vegano, eu sou um vegano praticante. E eu, falando com uma nutricionista, um dia ela falou assim, olha, para você é legal comer pelo menos 3 vezes por semana cogumelo. Porque como a gente não tem a proteína da carne, essa coisa toda, ela falou assim, olha, top de linha você 3 vezes por semana. Que cogumelo? Pode ser shiitake, shimeji, o Paris, 3 vezes por semana, sabe? Eu sigo mais ou menos essa cartilha também. É fácil, né? Porque são e é tão gostoso, né? Então você vê que eles enfeitam, é uma coisa, é um mundo, né? É um reino. Quer dizer, ele não é só reconhecido deles. como planta, né? Só deles. Tem um reino só é um reino deles. Não é mineral, não é vegetal, não é animal, não é hominal, é fúngico. Um reino só para eles. Impressionante mesmo. E eles podem fazer isso, como fazem na natureza, eles podem auxiliar a gente a fazer em vida, morrer em vida, renascer. É bem comum as pessoas voltarem de uma cerimônia e se sentirem renascidos. É interessante isso. É bem interessante. É isso mesmo, né? O que é renascer, né? O processo começa na morte, né? Na morte. Só pode renascer o que está morto. Está morto. Exatamente. É isso mesmo, né? Só pode renascer se morrer mesmo. Por exemplo, a gente pode falar que a gente está num renascimento psicodélico? Essa é uma das coisas que se diz. No renascimento, na renascência do psicodélico, na terceira onda, vários, mas a ideia é essa da recrudescência, da importância dessas substâncias para a humanidade nesse momento. E, especialmente, dentro desse caráter enteogênico. Não são só substâncias, são substâncias que te aproximam da fonte, do sagrado, de Deus, se quiser. Então, não é só uma cura celular, é uma cura total, fazendo que a gente recupere
a nossa verdadeira identidade. Porque a gente fala tanto de estado alterado. O estado alterado de consciência é esse que nós estamos agora, vigil, aqui. Ordinário, na verdade. Esse estado ordinário. Porque o que nos é peculiar e essencial é o estado extraordinário de consciência. Isso que a gente busca no xamanismo, né? E que a gente visita quando busca, tem essas ferramentas na nossa mão. E isso é fantástico. Isso é fantástico. Nossa. Então, participar disso, Léo, promover isso, chamar a atenção das pessoas que querem trabalhar com cura para essa ferramenta, cara, isso urge. É agora. Engraçado que, por exemplo, o próprio... como é que é o nome dele? Não é o Timothy Leary, é o outro... Esqueci, me lembrei o nome dele. Que ele trabalha... Huxley. Não, que começou a plantar cogumelo lá no Havaí, ele fez um... Esqueci o nome dele. Enfim. Que eles estão... eles previam, na verdade, essas pessoas previam que isso ia ser um futuro da humanidade mesmo, né? Que eles falavam até de umas igrejas... Terence McKenna. O cara que falou da teoria do macaco chapado. Conhece essa teoria? Não, conheço do centésimo macaco, é esse? Não. A teoria é do Terence McKenna. Ele é um deles que defendeu a história. Que ele usou um teórico. Que alguns macacos, numa determinada região, começaram a comer determinados cogumelos alucinógenos e começaram a desenvolver pela neurogênese o córtex cerebral. E que isso pode ser uma das linhas originárias dos seres humanos. E acontecer em outros lugares. Que aconteceram em outros lugares. Que é o que é chamado da famosa ressonância mórfica, né? Acontecendo mesmo na hora evento em vários lugares. Puxa, no momento que precisava. É um momento precioso que nós estamos vivendo mesmo, né? Precisa ter muita coragem e abertura de mente, né? Para poder compreender o que vem por aí, não... O que vem por aí. Eu diria que os psicodélicos ou os enteógenos, eles não são uma luz no fim do túnel, é um sol no fim do túnel, especialmente para a saúde mental, que é a nossa verdadeira pandemia, né? A pandemia não é viral, é de falta de saúde mental, de doença mental que nós estamos vivendo. É muita gente tomando muito remédio, muita gente limitando a sua vida por uma prisão mental. Remédios fortes, né? Fortes. Remédios que impactam na libido. Cara, libido não é só tesão. Não. É força vital. E aquilo ficar comprometido. E é muita gente. Muita gente. Você vai para o mundo corporativo, cara, você vê que está todo mundo... É normal usar um antidepressivo e um remédio para dormir, né? Fala assim, o cara tira ali, geralmente você vê ali. Eu falei assim, você toma esse troço aí, cara. Toma um óleo de cannabis aí, que é melhor, né? E cada vez mais, cada vez mais. Puxa vida. Bom, eu estou muito feliz de estar com você nesse projeto, né? Cara, eu também. Lógico que os caminhos do xamanismo são caminhos assim cerimoniais, né? A gente utiliza assim porque eu digo algumas porque às vezes as pessoas acham que a gente só trabalha com ayahuasca, né? A ayahuasca é nossa mãe, não é? Nós temos um trabalho espiritual, também eu sou do Santo Daime, esse negócio todo, mas abrir a mente assim para outras plantas também que podem ajudar, como por exemplo, estamos falando de um que não é planta, né? Mas a gente no xamanismo considera o cogumelo como uma planta também, porque é um ser plantado que a gente chama, né? Que a definição seria a seguinte: como ele não gera fotossíntese, está fora do reino vegetal. A gente considera que as plantas são seres plantados, é tudo aquilo que está plantado, né? Então a gente abraça o cogumelo também como uma planta de poder. Quando a gente fala planta de poder, a gente também pensa nesse cogumelo. Eu acho muito rico esse mundo dos cogumelos. Eu sinto que pode ser realmente uma revolução para os próximos anos, né, no que diz respeito à psiquiatria e também para a qualidade de vida. A qualidade de vida. Qualidade de vida, né? Qualidade de vida.
Eu, assim, nesse momento, eu não tenho nenhuma queixa psíquica. Física tem uma porrada. Mas psíquica não. Eu microdoso. Por quê? Para performance. Trabalho para caramba. Todo dia. O dia inteiro. E assim, eu quero me manter com a mesma disposição que eu atendo meu primeiro paciente às 9 da manhã. Eu atender o último às 8 da noite, com o mesmo pique, com a mesma atenção, com a mesma intuição. E aí, o cogumelo me ajuda a fazer isso. Mesmo. E eu, né, me utilizei tantos anos com a ayahuasca, e hoje com cogumelo, sim, me rendo à utilidade dessas ferramentas e como elas podem melhorar a nossa vida. E eu uso cannabis medicinal. Eu todo dia pela manhã, eu tomo minha velha dose de cacau, né? Eu não faço mais o café da manhã, agora eu faço o cacau da manhã, né? Então eu pego lá um cacau 100%, coloco minha pimentinha caiena nele, preparo ele direitinho, depois pingo lá minhas gotinhas lá de cannabis todo dia pela manhã. Isso melhora muito assim também o humor, sabe? Assim, dá uma. Para mim, né? Acho que para cada um vai batendo de um jeito, né? Eu tomo tudo, são os óleos que eu mesmo produzo, né? Eu tenho habeas corpus para poder fazer meu próprio remédio, né? Então, eu tenho utilizado isso e seguramente, se eu não tivesse ela do meu lado, eu era uma pessoa que teria que usar calmante. Dito pelo eu já contei essa história para você, meu próprio médico, né? Fala assim, olha, eu estou aqui te passando um calmante. Aí eu falei assim, olha, eu tenho uma ervinha aqui que eu uso. E eu tenho visto isso em várias. Eu tenho um amigo aqui, o Marcelo, acho que ele não está presente, né? Que o pai dele estava com Alzheimer, está com Alzheimer, né? E ele agredia a esposa, ele não lembrava mais ninguém, agredia as pessoas tal. Ele começou a tomar as gotas de cannabis. Aí o Marcelo entrou um dia em casa, ele estava dançando com a mãe dele. Olha só. Vai curar? Não vai curar, mas pelo menos dá uma qualidade de vida para ele, né? Que ele possa se sentir, ao invés de querer bater nas pessoas, dançar com a mulher dele ali, cara, sabe? Então, precisa abrir os olhos um pouco das pessoas, desse preconceito que se tem, né? Dessas dificuldades que se colocam para fazer as coisas, as medicinas que a gente já conhece há milênios, não estamos falando de uma coisa nova. Não. Às vezes a gente fala das plantas, dessas enteógenas, como se fosse uma coisa nova na humanidade. Muito mais novo para nós são os remédios, porque as plantas sempre tiveram aí, não é? Eu tenho em mim um conceito que Deus não cria drogas. Deus cria um jardim de primores. E cabe a nós aprender sobre eles para usar da melhor forma, com respeito, né? No caminho sagrado, né? É assim que eu vejo esse movimento aí que nós estamos passando. E estou muito feliz, felicíssimo de estar com você nisso assim. Pode contar comigo aí para estudar, que eu quero estudar com vocês também, né? Eu vou dar lá minha parte que tem a ver com a visão xamânica das plantas, não é? Mas eu quero aprender com vocês, vou fazer todas as aulas. Eu estou querendo também. Não sei se eu vou conseguir fazer todas, mas quero assistir. Eu quero fazer tudo, eu quero aprender com vocês. Vai ter gente muito boa. Eu vi, né? Maravilha. Bom, o que mais que você gostaria de falar? Tchau. Peraí, antes do tchau. Antes do tchau, tem um presente aqui da Adna. Você sabe que é a Adna que nos dá o suporte aqui para esse Entre Vozes, não é? Então ela está te dando. O Giovanni ele não gosta de aparecer na telinha, né? Então vou fazer aqui o papel do Giovanni em nome se me permite, em nome da Adna, te dar um presente, ó, que é o Como Tornar-se um Yogi. Os livros da Adna são lindos, assim mesmo, vai se acostumando, né? Eu já tive a oportunidade de ganhar outros do Paul Brunton. E também vou te dar o voo da águia. E o voo da águia, olha só. E espero que esse ano ainda consiga te dar o espírito animal, né? Que vamos relançar. Maravilha. E eu, não sei quando, venho aqui te dar o enteogenia terapêutica. Não sei quando que ele vai sair, vamos ver. Tá bom, querido. Fica com Deus. Adorei te rever. E agora a gente vai sair da telinha e a gente continua aqui um pouquinho.
Cara, que honra, que alegria. E por incrível que pareça, com tantos anos que eu te conheço, eu nunca tinha sabido da história de vocês dois e que eu já, a admiração que eu já tinha por você, está beirando assim uma veneração de vocês dois. Que trabalho, que coisa linda e que beleza testemunhar a cumplicidade de vocês dois, do casal. Eu também tenho esse privilégio de ter casado com a minha cúmplice. Isso não tem preço. Tá bom. Isso é que permite que a gente tenha essa vida doida que a gente tem. E você, que está aí nos assistindo, que se interessou por essa conversa, nós vamos deixar depois os telefones para você. Pode falar agora os telefones para quem se interessa pelo curso. Você poderia falar aí E a melhor Anísia ia fazer isso, porque o telefone não é o da Cleo, né? Melhor da dela, que o outro também. Tá. Então, o telefone, para quem se interessar no curso, o DDD ainda é 92, que é o telefone que a gente tinha na Amazônia, o DDD. 92 991 40 50 97. De novo. 92 é o DDD, 991 40 50 97. Falar com Cleo, Super Cleo. E o site? E o site, na própria página do Wilson Gonzaga Oficial, aí entra lá dentro, e ali ele vai te guiar para a pós-graduação e para tudo que tem lá. E o seu canal na internet é? Tem o Wilson Gonzaga Oficial. É isso aí. No Instagram e no YouTube tem o mesmo nome. É oficial. Então é o Wilson Gonzaga Legítimo que você deve consultar. Tá bom. Olha, pessoal, tem mais alguma coisa que você gostaria de dizer? Cara, além do... gratidão. E que prazer, que prazer. E assim, tem mais uma coisa que eu quero te dizer. Na minha nova casa tem uma suíte escrito Léo e Cris, lá em cima. E ela precisa ser ocupada. Conte comigo. Estou indo para o Nordeste, estou indo para o Ceará, que é para onde ele vai, em outubro. Pode se reservar lá. Fechado. Fechado. Tá legal. Vai ser muito legal. Gente, é isso aí, ó. Entre Vozes, né? Entre Vozes, gente que faz a coisa acontecer. São pessoas, assim, para mim, assim, muito especiais, né? Receber o Wilson, não é só tudo aquilo que ele representa, mas como pessoa, ele é um tremendo gente boa, assim, é gostoso ficar com o Wilson, né? Dá para ficar horas para ele. Eu vou até com ele em churrascaria, que eu sou um carnívoro não praticante. Então, eu como carnívoro não praticante, para poder ter ele comigo em churrascaria, ele vai lá, pede as coisas dele, pega um palmitão. Palmitão na brasa. Mas é gostoso ficar horas com o Wilson. Não dá, o chato é ficar pouco. Então tá aí para vocês um pouquinho mesmo do que esse grande homem, essa grande figura, né? Que é o Wilson Gonzaga, assim, que eu amo de coração, assim, ó. Até a próxima.